Seja bem-vinda, advogada, seja bem-vindo, advogado, você que atua no Poder Judiciário, nos tribunais, nos fóruns, nas comarcas, enfim, ou você que somente se interessa por esse que é o poder mais fascinante da nossa República. É claro que eu estou falando do Poder Judiciário. Prazer, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Daniel Guerra, esse é o podcast do projeto Ampla Defesa e eu te peço, desde já, que você nos siga, nos acompanhe, se inscreva, compartilhe nosso conteúdo. Estamos no YouTube, estamos no Instagram e também no Spotify, @Projeto Ampla Defesa. Você nos acha assim em qualquer uma dessas redes sociais. Eu recebo uma doutora aqui que ela é uma simpatia, engraçadíssima fora do ar, não sei se na frente das câmeras vai ser assim, mas é uma figura, uma simpatia. Isso ajuda muito no nosso trabalho. Doutora Ale Minaré, Alessandra Minaré, mas Ale Minaré para os colegas igual eu. E ela é previdenciarista, deu um up na carreira, nichou, vai falar sobre isso pra gente. Seja bem-vinda, doutora Ale. Muito obrigada pelo convite, né? Primeiro, parabéns pelo projeto. Obrigado. Um projeto muito legal e faz falta, né? Projetos sérios assim. Você acha, que a gente... doutora? Faz. Acha que dá pra gente... Tem muita coisa aí no mercado que a gente conhece, né? Qualidades e qualidades, né? A gente quer ser essa voz da É isso advocacia, né? Mostrar É essas isso aí. agruras, essas Estou muito feliz de vitórias. estar aqui, exatamente. Nós também, muito obrigado, doutora. Vou começar falando assim, a gente conversava aqui fora do ar, aí eu falei, doutora, você é previdenciarista. E previdenciarista já tem uma fama de ser uma área saturada. Para minha surpresa, você falou assim, você tem que se reinventar. Conta isso para mim, doutora. Então, como você disse, né, eu sou mineira, né, dá pra perceber, sou mineira, Uberaba. de Uberaba, ali do Triângulo, Uberaba, Berlândia e a do Araguari. O que acontece? Por incrível que pareça, Araguari tem batalhão, vou contar isso. E aí o que acontece? Ali no Triângulo eu ficava assim, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com o quê? Né? E aí, necessariamente, eu comecei a trabalhar com rural. Por quê? Porque o rural estava no meu colo. Então eu peguei e comecei a fazer rural. Aí eu percebi que todo mundo começou a fazer rural. Só que antes de eu formar, vamos voltar um pouquinho, antes de eu formar, quando eu entrei para a faculdade aos 16, eu entrei muito nova. Aos 16, na minha cidade tem um INSS. Eu fui lá e achei uma portinha de frente ao INSS. Aí eu abri aquilo ali e montei uma casa de pão de queijo. Boa mineira. Né? Falei, o povo vai sair do INSS, vai lá, vai comer meu pão de queijo. É isso. E eu tô, enfim, é isso. E aí eu comecei a perceber que os velhinhos chegavam lá indignados, sabe? Tipo assim, essa fila, isso lá em Tralalá, 95, lá na Tralalá. Aí eu chegava e falava assim, gente, mas o que esses velhinhos tá tão nervosos, né? Aí cheguei, né, não, ninguém dá conta, meu advogado não dá conta de pegar essa fila, que antigamente era tudo presencial. Tudo na senha e não... E aí eu falei, peraí, vou fazer o que os advogados não gostam de fazer. E aí comecei a vender o serviço, tipo 15 conto para ficar na fila, 30 conto para ficar na fila e pegar o que precisava pegar. Aí eu vi que o movimento começou a melhorar, fui lá e aluguei uma máquina de xerox. No que eu aluguei uma máquina de xerox, aí o negócio deu um upgrade, entendeu? Tipo, aí o negócio foi, né? Porque tudo precisava tirar xerox, os caras saíram do INSS precisavam tirar xerox. E calhou que de frente, do lado assim, do INSS, abriu uma escola. Falei, pronto, agora... Aí eu fiz a proposta pro cara de pegar o andar de cima, era um sobradinho, e passei um escritório pra cima e aumentei a cafeteria. Aí o servidor do INSS ia lá, ia de tudo lá, misturava tudo, enfim. E assim foi meu início dentro do direito. Por quê? Porque naquela época a gente podia ter os despachantes previdenciários, sabe? Eu sou dessa época aí. Sou da época, meu amigo, que carregava processo em carrinho de feira, de tanto processo. Beleza. De lá eu comecei a fazer rural, formei, continuei fazendo rural. E aí eu ficava indignada que todo mundo começou a fazer rural. Eu fui mexendo sempre, todas as vezes, dentro do previdenciário, em algo que ninguém fazia. Ou poucos faziam. Então, do rural, eu fui para o médico, comecei a fazer, sempre buscando um ticket mais alto, com menos demanda, certo? Mais nichado. Fiz médico, do médico eu fiz toda a área da saúde, né? Planejamento, quando ninguém nem falava nisso. Aí, depois disso, eu fui direto, comecei a fazer os vigilantes de banco, que ninguém fazia. Fui fazer vigilante, fui fazer segurança. Comecei a ganhar as especiais para eles. E aí eu peguei e falei, não, peraí, eu quero... Aí começou a vir os agentes penitenciários.
que eram, no meu estado, a maioria contratado, ou seja, pagava INSS. Aí peguei eles. Só que eu não esperava que do contratado viesse o concursado. Aí eu me ferrei, porque não era mais INSS. Falei, pronto, agora eu vou ter que estudar um negócio novo, mas compensa. E comecei a estudar. Essa clientela da área da segurança pública, você não tem que ir atrás deles. Quando vem ônibus atrás de você, porque não tem quem faz. E aí comecei a fazer o tal do agente penitenciário. Ok, esgotei, porque eu não tenho amor, você entendeu? Eu tenho amor nisso aqui, tenho amor no giro da coisa. Porque eu não sou advogada, eu tenho um orgulho de falar que eu não sou advogada. Eu sou uma empresária do direito. E sempre fui, concordo? Desde lá dos meus 16. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e abri para os policiais militares. Eu falei, ninguém faz PM e bombeiro, então vamos fazer. Só que eu queria mais. Só que, geograficamente falando, morando no Triângulo Mineiro, sem ter um batalhão perto, o que servia para mim? Só PM e bombeiro. Pois é. Aí eu comecei a trabalhar no online, quando ninguém trabalhava ainda, na época daquela Skype, né? Nossa, Skype. Eu sou da época da Skype, amigo. E aí comecei a fazer Skype com militar das Forças Armadas do Brasil inteiro. E ali eu comecei. Alessandra, mas essa área existia como direito militar. Uhum. Não existia o militar, o previdenciário militar. Então, assim, eu fico muito feliz e orgulhosa de mim mesma. A gente tem que ter orgulho dessas coisas, né? Claro. Que eu desbravei isso aí. E aí a pergunta vem, mas uma mulher enfiou nisso aí? É a pergunta que eu faria agora. Então, o que acontece? Uma mulher do interior, lugar onde não tinha um batalhão. Não tinha, só o batalhão da PM. Fosse esperar a oportunidade ideal, hein, doutora? Pois é. O que acontece? Só isso não, né? É o limite geográfico. Exatamente. E naquela época a gente nem tinha a internet que tem hoje. Sim. Para poder estar a velocidade da luz. Era discada. Eu fico sem entender, sabe? Que a pessoa se limita geograficamente. Pior ainda, quando o colega vira e fala assim, não, mas lá na minha cidade não tem jeito de cobrar desse jeito aí não, porque ninguém paga. Colega, se você não acredita no seu trabalho, você não vai vender nada. Nem chup-chup na rua, porque ninguém acredita em você. Então é aquela questão, nicho é a primeira coisa. Dentro do prévio, o assunto foi esse, o previdenciário ele está esgotado? Está. Sabe para quem? Não dá para tapar o sol. Para quem não sabe trabalhar. E aí toda a área vai ser assim, né, doutora? Né? E aí eu fui para o previdenciário militar. Foi onde eu tive que desbravar, criar grandes confusões, ter processo. Quem nunca recebeu um processo? Eu fui muitos. Por quê? Porque eu brigava com o comando e brigava com os juízes e com os advogados de que existia um sistema diferente de contribuição para os militares, mas que existia sim uma contribuição. Grandes nomes do direito previdenciário tratavam o previdenciário militar como administrativo, o que não é. O que não é. Então, quando a gente faz essa construção na cabeça do cliente, a gente desenha, eu desenho, sabe? Desenha triângulo assim. Quando o PM vira para mim, ou o militar das Forças Armadas fala assim, ó, o meu comandante falou assim, doutor, que a senhora tá doida. Porque dentro da minha polícia, da minha legislação, tem essa portaria aqui, número tal. Aí eu pego e falo assim, então vem cá. Aí eu desenho um triângulo para ele, desenho. E falo assim, ó, aqui tem a Constituição aqui na ponta, aqui tem uma lei federal que fala tudo que eu tô falando, ok? Aí depois vem aqui uma Constituição do Estado que pode ser lá que não fale, uma lei ordinária que pode ser lá também que não fale, aí vem uma medida provisória que pode ser também que lá que não fale ou até que fale, aí vem a sua portaria. Sabe o que é a sua portaria? É o mosquito, do cocô, do cavalo, do bandido. E aí ele, né? Se existe um direito constitucional que protege eles, um sistema, né, que hoje é um sistema previdenciário, que não tem que discutir. Então, foi ali que eu comecei criando os modelos de negócio, criando uma lista de objeções, né? São 22 anos nisso, né? Então, são 22 anos escutando todas as objeções possíveis e impossíveis. E por incrível que pareça, cada vez aparece uma diferente. E aí, dentro disso, a gente vai criando, né, alguns packs de atendimento, inclusive tirando a parte de objeções, né? Que isso é importante para todo e qualquer fechamento de processo, né? Ou seja, dentro do administrativo ou dentro do previdenciário. E o mar é azul.
literalmente. Não é um mar sangrento do previdenciário. Tanto que qualquer evento que a gente vai, você também vai em muitos, né? O que acontece? Você vê que 365 mil previdenciaristas, mas você não acha um que faça militar. Isso. É o nicho dentro do nicho. Porque a generalização, eu acho que ela está saturada. E aí o exemplo que você trouxe na fala, doutor, ele é maravilhoso nesse sentido. Ele é clássico nisso, né? Ele é clássico. E aí vem aquela pergunta, às vezes fazem nicho. essa pergunta para mim, e por que você acha que a maioria dos previdenciaristas não fazem previdência militar? O que você acha? Vamos virar agora eu tomo uma conta aqui. Você que está Eu entrevistando. tô tomando conta, por que você acha? Eu acho... Você já entrevistou muitos previdenciaristas. Agora, sim, mas eu imagino que seja, nas entrelinhas, uma falta de visão. Acho que a falta de pesquisa. Olhar, assim, virar e falar, eu posso nichar, mas ficar demais na superfície e não ir no fundo. Eu fiz esse estudo, você acredita? Sério? Eu fiz. Por quê? Porque eu não entendia, cara. A pessoa fica lá brigando por 300, 400 BPC LOAS por ano para ter um ticket médio baixíssimo, sendo que você tem aqui um ticket alto, né? E o militar, ele não é servidor público. Não é. É uma categoria à parte, né? Não é. E a maioria deles acha que são servidores. Não são servidores públicos. Eles são para fins administrativos. Exatamente. Não previdenciários. E aí, o que acontece? Eu entendi que, primeiro, preguiça de ler lei seca. As outras áreas têm livro pronto. Segundo, zona de conforto. Terceiro, achar que o cliente é um cliente difícil. O militar, você sabia que o militar ele não pode ficar devendo honorário para o advogado? Que ele vai preso? É mesmo. Pois é, preso administrativamente. Então, pensa bem, nós não temos audiência na maioria das ações previdenciárias militares, porque é matéria de direito, não tem matéria fática. Né? É um cliente que só vai no seu escritório no dia que ele te conhece, no dia para te agradecer. Ele não fica indo lá toda hora, como é que está meu processo? Então, eu não entendo. Fora que ele fomenta uma rede. Por exemplo, nós temos escritórios de regime geral, regime próprio, que eu trabalho com toda a área da segurança pública, Polícia Civil Federal, Rodoviária Federal, Polícia Penal, Agente Socioeducativo, Guarda Municipal, e também tem o de regime geral. O que acontece? Lá na casa dele é um militar, o resto é tudo de outro regime. Civil. Então ele fomenta os outros escritórios porque ele indica, ele fideliza. E aí o que acontece? Você cria uma rede de negócios. Né? E essa rede de negócios, se você não tiver um planejamento estratégico, que aí é uma segunda questão que a gente faz, né? Eu trabalho muito com planejamento estratégico de advogado previdenciarista, onde eu dou a mentoria de técnica para aprender a trabalhar com militar, técnica, e também a mentoria de planejamento estratégico. Por quê? Porque ele tem que entender que demandas em massa nem sempre são as melhores demandas. Que é uma situação de natureza personalíssima. Que é o que acontece, por exemplo, no regime geral. Exatamente. Demanda por volume. Exatamente. Né? Nós também temos as demandas por volume. Claro. Mas essas demandas por volume, quem vai fazer é a associação. Vocês acreditam que um dia o advogado virou e falou assim, mas nós temos as associações de concorrentes. A associação não é nosso concorrente. A associação ela faz o que é de massa, o que é grosso, o que é gratificação. Nós fazemos o que é personalíssimo. Inclusive, o melhor produto que nós temos é o Planejamento Previdenciário Militar, é o PPM. Que no Brasil e fora do Brasil, porque eu também faço fora do Brasil, porque os militares, a gente tem, toda a embaixada brasileira tem militar. E Imagina. O solo é nacional. Então, a gente usa uma leizinha que ninguém lembra, a LIC, a Lei de Introdução ao Código Civil, para poder resolver esses conflitos. E ali, fora que o detalhe a gente ganha em dólar e euro, né? Tem essa diferença também. O que acontece? O planejamento previdenciário militar, a gente consegue trabalhar ele todo. A gente faz uma visão 360 do militar no que ele pode inflar o contra-cheque. Não é dia, mês e hora que ele vai sair. Isso aí tá cansado de saber. Então eu sou a única no país que faço. E eu preciso de braços, amigo. Isso aqui é um apelo. Eu preciso de braços. É um apelo. Não, então, eu quero que você use. Que você use essa tribuna exatamente para isso. Porque eu sempre assim, e eu vou percebendo, de acordo com o que cada um fala aqui, eu sempre falo, no final, deixa um recado pro estudante de direito. Usa essa câmera. Estudante de direito, previdenciarista principalmente. Quem é o meu público? O colega que eu preciso é o colega que é previdenciarista, do regime geral, próprio, não interessa o que você faça.
a gente consegue colocar você num formato de autoridade nessa área. Eu preciso de gente para fazer palestra, eu preciso de gente para trabalhar nisso aqui, fora do Brasil, né? E nós estamos com a oportunidade de abrir esse espaço. Nós temos estrutura, eu só preciso que você dê o primeiro passo de fé. Não, eu quero, ou seja, eu mudo, né? Eu preciso dizer que virar a chave, do jeito que você vira, ela desvira, né? Você tem que tirar o drive fora mesmo e pôr outro, sabe? Entender que necessariamente você precisa entender que você não precisa largar o regime geral, o próprio, seus loas da vida, mas abre mais um braço. Sabe aquele braço que vai te dar um high ticket? Abre um braço. Aprende focado, direcionado. Não precisa aprender tudo, né? Aprende uma, duas áreas, pensão militar, que tem muito. Aprende a parte de PM bombeiro que está no seu colo. Todo mundo tem PM na cidade. Então é isso. Esse é o apelo para você, previdenciarista, vir para o lado de cá, pelo menos para esticar um pouquinho o braço do escritório. Doutora Ale, eu te agradeço muito por essa irreverência, passar seu conteúdo. O intuito do Ampla Defesa é exatamente esse, passar conversas jurídicas de uma maneira descomplicada. Sim. Eu acho que ninguém melhor do que você aqui para, sabe, mostrar isso. Precisa, né? Porque é uma matéria tão enrijecida. É denso, é enrijecido. Você me perguntou o negócio de ser mulher, né? Só para finalizar, a mulher não tem nenhum tipo de obstáculo para ter essa clientela. E, por quê? Porque você não trata ele pela patente, nada disso. Você trata ele de igual para igual. Você pergunta o nome e aí ele vê em você uma forma de lutar pelos direitos dele, sabe? Porque o que eles não têm, por exemplo, eles vão no seu escritório, eles não vão ter um Zé, um Mané em cada esquina, igual tem o previdenciário de regime geral, e vai ter você, que nós não temos no Brasil quase, né? São pouquíssimos que tem, foram pessoas que foram mentorados meus, que hoje são parceiros. Então, assim, o mar tá azul, preciso de pessoas, eu foco em regiões. Então, quer dizer, se eu pegar um mentorado de Porto Alegre, eu não vou botar outro lá, porque a gente tem que ter esse controle de estrutura até para o meu negócio funcionar. E é isso. Então, assim, eu agradeço imensamente a oportunidade do Ampla Defesa. A gente que agradece. Mais uma vez aprendi, eu gosto de beber dessa sabedoria, eu gosto de conversar assim, sem muita formalidade. Você me pediu antes para eu não chamar de doutora, mas é pelo amor de Deus. É a força do hábito. Então, assim, Ale, muito obrigado. Obrigada. Valeu mesmo, de coração. Você que ficou até aqui com a gente, que também aprendeu, assim como eu aprendi, saí daqui um pouquinho menos burro hoje, nessa questão do que eu nem imaginava, e fica para você, advogado, que está procurando uma área para atuar, que está procurando se reinventar, direito previdenciário militar. Tá aí uma área, uma bola quicando na sua frente. A doutora falou, falta gente para trabalhar, tá faltando mão de obra. Então, gente, não dá para reclamar depois. Agradeço, obrigado. Siga-nos em todas as redes sociais, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram e está também no Spotify, @Projeto Ampla Defesa. Obrigado, até a próxima.